hoje este webinar, organizado pela plataforma Ação para Comunicar e Engajar, da Rede Brasil do Pacto Global. Para quem não sabe, o Pacto Global é uma iniciativa da ONU, lançada há 20 anos, que tem como objetivo alinhar o setor privado a princípios universais nas áreas de trabalho, direitos humanos, meio ambiente e anticorrupção. Esse alinhamento é para que as empresas consigam contribuir de uma maneira mais efetiva para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Desafios esses, diga-se de passagem, que parecem só aumentar. O Pacto Global, então, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros em 160 países, e aqui no Brasil, ela reúne as maiores empresas do território nacional. Desde o início dessa pandemia, a Rede Brasil tem lançado uma série de eventos para discutir respostas à crise, cases empresariais e informações úteis diante desse novo contexto que a gente vive. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é como lidar com as cadeias de valor em tempos de pandemia. Ou seja, qual o papel das empresas com seus fornecedores no momento em que milhares de empregos se encontram em risco e muitas organizações precisam se reinventar para continuar existindo. A gente pretende, nessa próxima hora, expor a situação dos pequenos empreendimentos hoje e trocar conhecimento sobre como as empresas que possuem cadeias de valor mais complexas estão lidando com essa pandemia, no sentido de manter os trabalhos com seus fornecedores, ao mesmo tempo que elas precisam, elas próprias, se preocupar também com a sustentabilidade das suas operações. Os obstáculos, a gente sabe, são enormes e vieram de todos os lados ao mesmo tempo e para todo mundo. Mas as dores e as experiências de superação também são diferentes para cada um. E para muitas empresas, apoiar a sua cadeia de valor já era uma prática. E sem dúvida ficou um pouco mais nervosa, mais premente, mais intensa, um isolamento social. Para outras empresas brasileiras, esse apoio à cadeia de valor surgiu com a Covid-19. E para muitas, isso não é sequer uma questão ainda que foi endereçada. E esse é o desafio. A inovação, que tradicionalmente teve muito mais voltada para dentro das empresas, teve de sair para fora agora, E o peso dos stakeholders, dependendo da área de atuação da empresa, também mudou. O que não era estratégico passou a ser. O setor privado, sim, fazer ajustes, mudanças de processo, priorizações e ajudar mais ao próximo. Então, nunca tanta gente se uniu para combater um mal comum. E o melhor exemplo disso são as doações, que atingiram, até o dia de hoje, quase 5,8 bilhões de reais. Com 34, melhor dizendo, mil doadores físicos e corporativos. É muito dinheiro. Mas, para além das doações, nós temos visto também movimentos interessantes de cuidados à cadeia de valor para quem, claro, tem condições de cuidar. Então, novas linhas de crédito foram criadas para fornecedores, antecipação de pagamentos, plataformas digitais que conectam produtor e consumidor diretamente, a criação de novos canais de comunicação. E o que a gente vê hoje é que a sustentabilidade, que sempre foi muito mais atrelada à arena ambiental, ganhou um escopo social e econômico gigantescos. Então, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com convidados que vão contar para a gente as experiências com as suas cadeias de valor nesses últimos meses. E também vamos apresentar de primeira mão duas pesquisas relacionadas às dificuldades de pequenas e médias empresas, uma da Rede Brasil e outra do Sebrae. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Carlos Pereira, que é diretor executivo da Rede Brasil do Global, Daniel Escobar, que é o coordenador da subcomissão de engajamento da cadeia da plataforma Ação para Comunicar e Engajar, também do Pacto Global, Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos Ambev, Marcelo Leonessa, vice-presidente de Compras da BASF, e Rafael Moreira, que é o coordenador das pesquisas de impacto do Covid nos pequenos negócios do Sebrae Nacional. Então, muito obrigada a todos vocês que estão conectados. Nós teremos nos 10 últimos minutos desse webinar um tempo para responder as perguntas. Vocês podem já se sentir à vontade e ir postando aí no chat do Zoom ao longo das falas e ao final a gente tenta responder as suas perguntas. Obrigada a todos, obrigada a convidados. Eu passo a palavra então ao Carlos.
Betina, muito obrigado. Muito obrigado. Estava vendo se estava mutado aqui, né? Essa é uma coisa clássica hoje em dia de se fazer. E muitíssimo obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelas palavras. E você já meio que disse tudo ali do Pacto Global. Não vou tomar muito tempo aqui, que a gente quer escutar nossos palestrantes. Queria agradecer a presença de todas e todos, sem dúvida nenhuma, dedicar um tempinho para um tema tão importante. Quero agradecer também meu amigo Rodrigo, da Ambev, que muito atuante na rede, é também um dos nossos conselheiros, Marcelo da Bassi também, parceiro de primeira hora, o Rafael do Sebrae, que entende das micro e pequenas, são vocês, né, Rafael? E o Daniel, que é, então, como a Betina comentou, da plataforma de ação Comunicar e Engajar. E só quero ressaltar, Betina falou muitíssimo bem do que vem a ser o pacto, né? E o pacto, em uma frase, e eu brinco que é uma frase cheia de erros conceituais, o pacto é o braço da ONU para o setor privado, né? Então, assim, com essa frase a gente consegue entender mais ou menos ali a função do pacto. Mas uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que é bastante importante, e esse evento de hoje ele retrata muitíssimo bem isso, é que o pacto, sobretudo, ele é o quê? Ele é uma rede, né? Então, eu gosto muito dessa visão da rede de fato, né? Então, o que a gente faz no Brasil é decorrência das atividades e das propostas das instituições que fazem parte da rede, né? E por que eu estou falando que é importante falar disso hoje, né? Porque hoje o evento que a gente tem é fruto, então, da plataforma de ação Comunicar e Engajar. Então, essas pessoas que fazem parte ali da plataforma, empresas ou não empresariais, elas então quiseram discutir esse tema pela importância que tem, né? Então, fico feliz da gente ter aqui duas empresas que eu admiro bastante, principalmente nesse trabalho com fornecedores, né? Que desde o início da crise vieram à frente para fazer um trabalho com os fornecedores. A gente sabe, a gente vai ter os especialistas aqui. Vocês estão me escutando bem? Então tá bom, não, porque mudou tudo aqui para mim. Mas vamos lá, desculpa. E a gente sabe, então, que a gente vai ter os especialistas para explicarem melhor, sem dúvida nenhuma, do que eu, né? Mas a gente sabe que quem emprega nossos concidadãos brasileiros é a micro e pequena empresa, né? Quem traz renda para a população brasileira são os micro e pequenos empresários, né? Claro, quem tem o poder de sobreviver a uma crise como essa, né, que vai empurrar 50 milhões de pessoas na América Latina apenas para a pobreza, 14 milhões a mais na extrema pobreza, né, são as grandes empresas. Então, eu felicito e fico muito feliz mesmo e agradeço quando as grandes empresas que, vamos lá, legalmente não teriam obrigação disso, né? Mas por uma questão estratégica, sem dúvida nenhuma, e também por uma questão ali de se virem forçadas moralmente a fazer esse movimento, né? Estão fazendo. Então, acho que é essencial e dessa maneira que todos vamos sair aí, não para o mesmo lugar, a ideia é que a gente saia ainda melhor. Isso é uma coisa que a ONU vem defendendo, que é o que a gente está chamando de reconstruir melhor, né? Build back better, reconstruir melhor, né? E é disso que a gente está falando. Então, que a gente tenha aí uma retomada mais verde, mas também mais justa, inclusiva e íntegra, sem dúvida nenhuma, muito importante. Obrigado e bom evento. Então, agora a gente vai chamar o Daniel Escobar. O Daniel vai apresentar o estudo realizado pela rede, envolvendo pequenas e médias empresas. Daniel, por gentileza. Olá, boa tarde. Me ouve, Betina? Sim? Então vamos lá. Ouço, sim. Joia. Boa tarde para todos. Obrigado para todos que puderam, né, disponibilizar um tempo para participar do webinar. O objetivo da minha participação aqui é apresentar uma pesquisa que a gente rodou agora durante o mês de junho, antes desse webinar. Então o objetivo foi a gente gerar algum insumo, né, para a gente até poder discutir, poder apresentar também durante o webinar.
mas também trazer alguns pontos que a gente julga que seriam importantes, né, serem debatidos, né, dentro de uma plataforma como essa. É importante dizer que essa pesquisa foi realizada com o apoio de toda a plataforma Comunicar e Engajar. Os membros acessaram as suas redes, né, de fornecedores, suas cadeias de valores, e a gente encaminhou essa pesquisa para que eles pudessem responder. Eu vou compartilhar minha tela agora. Só me digam se conseguem ver a tela. Ainda não, Daniel. Eu estou tendo um problema aqui para compartilhar. Está me dando uma mensagem que a minha tela, enquanto participante, está desabilitada para compartilhar. Gabi, você tem alguma... Oi, eu te... Tenta agora, por favor, Daniel. Tá legal. Não, ela segue. Fer, você quer tentar compartilhar você para a gente tentar ganhar tempo? Peraí, acho que agora vai. Pode Tá? tentar Ah, de novo, tá. por Acho que favor. sim. Ah, agora sim. Você enxerga minha tela? Sim. Ótimo. Então, pessoal, essa é uma apresentação, uma pesquisa que a gente preparou, pensando nessa questão da cadeia de valor, né? E é importante dizer que a gente foram compiladas aí 230 respostas entre pequenas e médias empresas, né? Mas a gente teve aí mais de 260 respostas, né? A gente focou nas pequenas e médias empresas, né? São empresas que a gente tem como entendimento que são até 50 milhões de dólares de faturamento por ano. E aí são empresas que, como o Carlos mencionou muito bem aí, são empresas que estão na base da nossa economia. E por isso a gente entendeu que seria muito importante a gente saber como é que essas empresas estavam lidando com a Covid e principalmente como é que elas estavam lidando com a sua cadeia de valor. A primeira pergunta que a gente fez durante essa pesquisa, se a empresa fazia parte ou não do Pacto Global. E a gente teve uma imensa maioria de empresas respondendo que não fazem parte. Isso se dá porque, como a gente mencionou, a gente teve como objetivo realmente pesquisar dentro da cadeia de valor das empresas que fazem parte do pacto, mas que não necessariamente fizessem realmente parte do pacto, para a gente pudesse ter uma melhor percepção de como é que as empresas percebem, né, essa questão toda da Covid, tanto do ponto de vista sendo ou não parte do Pacto Global. Bom, uma das primeiras perguntas que a gente fez foi se a pessoa acredita que os princípios do Pacto Global e os ODS têm contribuído para o enfrentamento da pandemia. 69% disseram que sim, né? E isso já traz logo uma informação interessante para a gente, porque apesar de muitas empresas, a maioria ter respondido que não faz parte do pacto, a gente viu ali que uma boa parte, mesmo não fazendo parte do pacto, entende que o pacto é importante. Fazendo um paralelo ali com uma outra entidade, né? Vamos falar como se você perguntasse se a OMS é importante para combate ao pacto, né? E mesmo a empresa ou o governo, enfim, não fazendo parte do pacto, você entendesse que a OMS sim é importante para o enfrentamento da pandemia, né? Então, acho que o Pacto Global, como, né, como uma entidade ali, filiada à ONU, que tem esse objetivo, tem essa conotação. Dentre as que responderam sim, a gente perguntou de que forma que tem contribuído. E algumas respostas chamaram mais atenção, a gente trouxe algumas delas, mas, por exemplo, a mobilização de líderes, né? A gente tem percebido quanto é importante as lideranças, né, no enfrentamento da pandemia e, de uma forma geral, para enfrentamento dos problemas socioambientais que temos. O compartilhamento de informações confiáveis é outro dado que eu achei interessante destacar aqui, porque dentre tantas informações erradas, hoje cria uma certa angústia em você saber em quem confiar no momento que você recebe uma informação, né? Com acesso a tantas. Né? Então, a gente saber que o pacto, ele hoje se configura como uma fonte de informação confiável também é importante. E o Covid Radar, né, que é uma iniciativa ali do pacto, né, que tem mapeado o avanço da doença e que mostra também que as empresas, apesar de não terem ali, muitas não fazerem parte do pacto, conhecem essa iniciativa e que tem sido importante para mapeamento do avanço da doença.
A gente perguntou também se a empresa acredita que os princípios do Pacto Global e os ODS têm contribuído para o enfrentamento da pandemia, né? 31% responderam que não tem contribuído, né? E a gente pediu que, se caso tivesse respondido não, como eles poderiam contribuir, né? E aí vem uma análise mais crítica, né? Em relação à questão da incentivar as grandes empresas a apoiarem de forma geral com mais ação. E aí também a gente pode até fazer um paralelo com essa nossa própria ação, né? E como vocês viram, a gente está realmente focando. Nós temos empresas de grande porte hoje como painelistas aqui, né? E a ideia é realmente que a gente possa ali discutir qual é o papel dessas grandes empresas dentro dessa cadeia que muitas vezes está fragilizada. O fato das empresas precisarem conhecer mais o pacto, né? E aí sugestão de gerar booklets para a retomada, ou seja, ali você já vê uma preocupação, inclusive, do papel do pacto na retomada dos negócios, né, no período pós-pandemia. Aí a gente perguntou também se a empresa adotou o sistema de home office, né? A gente vê que a gente teve um índice bem grande, né? Para a maioria, né? Ou para todos. Então você tem ali, né? 75% entre maioria, né? Adotando o revezamento e para todos, né? Então você tem um índice bastante alto de home office, né? E 25% dizendo que não teve home office. E a gente pediu uma avaliação, né? De como é que as pessoas avaliaram o período de home office, né? E a gente teve ali 40% surtiu resultados positivos, com pequena perda de produtividade, 39% surtiu resultados positivos sem perda de produtividade e 20% não foi positivo. Tivemos grande perda de produtividade. Ali, apesar do índice importante ali, né, de que entre resultados positivos, né, e com perda e sem perdas, também dá para a gente avaliar de forma preocupante também esses 20% de perda de produtividade. Acho que é um número também que deve ser olhado com cuidado, né, apesar de ele ter ficado um pouco mais para trás. A gente pergunta se a empresa foi afetada negativamente pelos efeitos da Covid-19, né? E aí a gente teve ali, né? Sim, 53% consideravelmente ou muito, né? Então um índice bastante grande, mais de metade, né? Respondeu que sim, foi afetada consideravelmente ou muito. 33% sim, pouco, né? 9% não e 5% disseram que não e passaram até ter alguns resultados melhores, né? Algumas empresas conseguiram tirar algumas oportunidades também dos efeitos da Covid-19. Nós perguntamos também se a empresa demitiu em razão da Covid. E 32% das empresas disseram que sim, né? E nós também perguntamos se sim, né? Quais foram o número de funcionários desligados, né? E a maioria ali, né, foi de 1 a 10 funcionários, né, 91%, e depois, né, 6% de 11 a 50, 2% de 51 a 100 e 1% de 101 a 200 funcionários. Como o universo que a gente está pesquisando são de pequenas e médias empresas, né, o número ali de 1 a 10 funcionários é um número que ele chama atenção, porque realmente você tem empresas que realmente funcionam com um número de 50 funcionários, 100 funcionários, né, dentre essas pequenas e médias empresas, e a gente está, então, ou seja, é um universo realmente que preocupa em termos de desligamentos, e as notícias também que a gente tem acompanhado também confirmam, de certa forma, o impacto que vem dando a nossa economia. Nós perguntamos também se a empresa tomou algum tipo de medida em relação aos funcionários, com suspensão de contratos ou redução de jornada. Bom, a gente teve uma resposta de 46% que sim, né? E também ali perguntamos se sim, né? Quais tipos de medidas? Então, 59% redução de jornada, 46% suspensão de contrato e 28% redução de salário, né? E ali 5% férias coletivas. Isso é importante dizer que ali foram múltiplas escolhas, por isso que a gente tem esses percentuais, né? Que a gente está trabalhando uma resposta de múltipla escolha, né? E aí você tem ali um espraiamento ali do percentual entre as respostas. Com a pandemia, a empresa que você trabalha diversificou o negócio? 31% disseram que sim, né? E nós perguntamos se sim, que tipo de diversificações que eles trouxeram, né? E aí depois vieram novos serviços e produtos, a questão de produzir máscaras e EPIs, né? Ou até mesmo vendas online. Então foram ali as diversificações que vieram com a crise.
Nós perguntamos também quais são os maiores desafios da sua empresa em relação à Covid-19, né? Então, 65%, e aí a gente também tem uma resposta de múltipla escolha, né? 65% trouxeram ali como mais importante tentar evitar a contaminação dos funcionários, né? Muitas empresas entenderam ali que a questão de saúde, né? De certa forma, dentro de casa era um ponto primordial para conseguir manter as operações, né? Depois, 57% manter os empregos, 50% manter o faturamento, 20% manter minimamente as operações e 11% adaptação ao modelo de home office. E dentre as maiores oportunidades que a situação pode trazer para a sua empresa, né? Considerando que, né, realmente é possível tirar algumas oportunidades dessa crise. 50% disseram que ampliar o engajamento interno dos funcionários era uma oportunidade, 46% diversificar os negócios, 42% melhorar os padrões de higiene e limpeza e 33% tornar a empresa mais sustentável. Aí a gente pergunta também se a empresa recebeu algum apoio de uma grande empresa para a qual fornece produtos e serviços. E aí eu vou só me deter um pouquinho mais nesse slide aqui, porque ela traz uma resposta muito importante. 82% dos respondentes disseram que não. Eles não receberam nenhum tipo de apoio de uma grande empresa para a qual fornece produtos e serviços. 10% disseram que sim e 8% não souberam responder. Então, assim, e aí eu vou um pouco mais, né, até numa provocação em relação ao motivo do nosso webinar, né? A gente vê que realmente a percepção dessas 230 empresas que são PMEs é de que não estão recebendo, né, um apoio importante dessas empresas para a qual fornece serviços. Se a empresa recebeu algum apoio de uma grande empresa, 10% disseram que sim, né? E a gente pediu, se sim, explique o tipo de apoio que recebeu. Dentre os apoios, tem até os mais básicos, como manutenção de contrato, compra de fornecedores locais e disponibilização de equipamentos para o home office, né? Entre outros. E aí a gente pergunta também, se a empresa recebeu alguma ajuda governamental, 78% disseram que não, 16% disseram que sim e 6% não souberam responder. Desses 16% que disseram que sim, nós perguntamos que tipo de apoio, né? Então, teve a prorrogação de vencimento de tributos, auxílio na suspensão de contratos, ou redução de jornada, ou acesso a crédito, né? Então, ou ajuda na folha de pagamento com financiamento, que é uma outra resposta importante. Se a empresa precisou realizar algum tipo de empréstimo financeiro para manter as operações, 67% disse que não, 25% disse que sim e 8% não soube responder. Aí a pergunta foi se sua empresa ofereceu algum tipo de apoio para fornecedores. Bom, agora a gente fez a pergunta para as pequenas e médias empresas se ela ofereceu algum tipo de apoio. E é interessante, né, mostrar que 63% apontou que não, né, 22% apontou que sim e 15% não soube responder. A gente teve um índice superior, né, das empresas maiores, né, que disseram que não, ou seja, 22% disse que sim. E aí a gente pergunta, né, se sua empresa ofereceu algum tipo de apoio para fornecedores, acho que sim, né? Que tipo de apoio, né? Então, apoio psicológico, manutenção de pedidos com prazos de entrega mais longos, né? Adequação de processo, de adiantamento de pagamento, por algumas respostas importantes que vieram dessas empresas pequenas, né, e médias empresas, em apoio à sua cadeia. Ou seja, a gente vê, de certa forma, as empresas menores fornecendo, de certa forma, um apoio mais robusto, né? Em certa parte, para a sua cadeia, do que para as empresas grandes, a esses pequenos e médios empreendimentos. Pessoal, o que eu tinha para apresentar da pesquisa é isso. Eu tentei me ater aqui ao tempo, né, para a gente poder, inclusive, garantir o tempo aos nossos painelistas, que eles possam trazer as contribuições. E passo de volta para você aí, Betina, para você dar continuidade ao trabalho. Lembrando que a pesquisa, depois que a gente concluir o webinar, ela vai estar disponível na plataforma do Pacto, na Rede Brasil, dentro do site da plataforma, dentro da área de Pacto contra a Covid, lá onde a gente tem outros materiais, e dentre eles vai ter essa pesquisa também disponível para consulta também posterior, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e vamos em frente com o webinar. Obrigada, Daniel. Tem dados bastante curiosos dessa pesquisa, né? Eu estou bem curiosa também para saber o que o Rafael Moreira, nosso convidado hoje aqui do Sebrae, tem a nos dizer. Rafael, você vê algum ponto de convergência entre esses resultados que a pesquisa da Rede
mostraram e os que você tem aí em mãos, como é que você avalia a situação das pequenas e médias empresas brasileiras nesse contexto atual de Covid? Boa tarde, Betina. Boa tarde, Daniel, demais palestrantes. Obrigado aí novamente pelo convite. Sim, total convergência. O Sebrae ele tem, desde o começo da crise, né, não só monitorado, mas agido de forma a minimizar os impactos, mas o fato é que a crise pela qual a gente passa, ela é única na nossa história, pelo menos dos últimos 100 anos. Assim. A gente está falando de uma crise que, ao mesmo tempo, do lado da demanda, né, como a maioria das crises são, ou pelo menos as mais recentes, mas também do lado da oferta, já que muitas empresas tiveram que parar suas operações, enfim, funcionários não podendo atuar muitas vezes, nem todos têm a oportunidade de fazer home office, né, como nós, principalmente nas pequenas, né. Então, é uma crise muito severa e um pouco imprevisível, porque ela depende do vírus e do controle dele, né, que é algo muito complicado, como a gente tem visto aí. Mas eu vejo total convergência, assim, só para dar um panorama mais geral, a gente está falando em 17 milhões e meio de negócios, tá? São os pequenos negócios no Brasil, então, falando de 99% das empresas, 30% do PIB, metade do emprego formal, então não tem como superar qualquer crise no Brasil sem se tratar das micro e pequenas empresas e das médias também, né? Ampliando. Então, o Sebrae tem feito essas pesquisas com empresários desde a primeira coleta foi meados de março, então bem no começo, né, das medidas de isolamento social. Vou falar aqui alguns dos principais dados da última pesquisa que a gente lançou, que teve coleta no final de maio, começo de junho. Estamos falando aí em 7 mil empresários, então é uma amostra bem robusta, né, bem representativa. Destaco aí que a gente está incluindo como universo os pequenos negócios, que inclui o MEI, tá? Então inclui os microempreendedores individuais, que obviamente são um tipo de empresa muito único, né? A maioria deles não está em grandes cadeias, mas muitas das micro e pequenas estão. Bom, o que a gente tem visto, assim, de modo geral? Primeiro, a situação realmente é devastadora. 87% dos negócios tiveram resultados negativos, né, comparado ao pré-crise, como esperado, ou seja, ela não poupou quase ninguém. Na média dessa última pesquisa, a gente está vendo uma queda de 55% do faturamento, que é terrível, mas é um pouco menos pior do que a nossa pesquisa, por exemplo, do começo de abril. A gente está na 4ª edição, né? No começo de abril, na média, a queda tinha sido de 69%. Então, você tem uma leve recuperação, aí você pode explicar pelo auxílio emergencial, pela própria adaptação de empresas e consumidores a esse novo normal, e também, em parte, pela flexibilização aqui e ali do isolamento, mas que também não é solução mágica, né? Não é só reabrir que as coisas voltam ao normal. Tem alguns segmentos que estão sofrendo mais, né? A gente vê turismo com queda de 76%, mas, e aí é um lado que a gente pode destacar positivo, se é que dá para tirar qualquer coisa de positivo nisso, tem alguns segmentos que mostraram bastante resiliência, assim, o caso de pet shops e serviços veterinários, o caso de agronegócio, que tiveram quedas um pouco menos acentuadas, de 30% a 40% do faturamento. A gente teve até, Betina, 4% das empresas que observaram um aumento de faturamento nesse período. São empresas que passaram a vender online, que passaram a vender direto, de repente, para o consumidor final, reviram o seu modelo de negócio para tentar se adequar, às vezes até adequando linha de produção, né? A gente tem visto muito isso no ramo de vestuário, né? O pessoal que está começando a fazer EPI, etc. Só para fechar, assim, qual que é o problema? Assim, o faturamento cai a 55% a menos do que era no pré-crise, mas você tem um problema que as empresas não estão conseguindo obter liquidez. Na nossa pesquisa de começo de abril,
a gente perguntou quantos dias que a empresa conseguiria ficar fechada e ainda assim ter caixa para honrar seus compromissos. A resposta foi 23 dias. A gente já passou aí 2 meses. Então, e o problema é que 41% delas já estão com dívidas atrasadas e só 6% conseguiram empréstimo desde o começo da crise. Por mais que a gente veja diversas iniciativas sendo anunciadas, o crédito ainda não está chegando na ponta. Então, as empresas estão sem caixa mesmo, né? E o que eu destacaria é que metade delas precisa de tentou menos de 10 mil reais de crédito e ainda assim não tiveram sucesso, tá? O principal gargalo que eles dizem é CPF negativado, mas também tem questão de garantias, né? Que o Sebrae também tem tratado com o nosso fundo de aval. Enfim, só para fechar e deixar os outros falarem, eu acho que a gente pode destacar, pelo menos assim, de algum lado um pouco mais positivo, que essa crise causou uma transformação digital forçada, que a gente esperava há décadas, ela aconteceu, né, infelizmente por motivos não muito bons, uma revisão de modelos de negócio, empresas tendo que se reinventar e com isso inovando, e um movimento muito forte por parte do consumidor e das grandes empresas de compra do pequeno. Acho que ressaltou muito a importância de você fortalecer o tecido empresarial do Brasil, que é formado principalmente por pequenas empresas. Tá certo, Rafael, obrigada. Eu acho que quem conseguiu avançar mais rapidamente nessa transformação digital 360 graus é quem está, de fato, conseguindo ter algum alívio, né? A água está subindo mais devagar para essas pequenas, médias empresas e microempreendedores aí, individuais, né? Bom, do ponto de vista de cadeia de valor, e aí, para quem está chegando agora, a gente também tem 2 convidados aqui por parte da indústria. Eu queria chamar, primeiramente, o Rodrigo Figueiredo. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo é da Ambev. Eu queria saber como é que está a situação das empresas da cadeia de valor da Ambev. E já vou juntar 2 perguntas aqui em uma, né? Então, qual que é o cenário delas hoje? Existe alguma convergência com esses números que Daniel e Rafael mostraram agora para a gente, eles refletem de alguma maneira na planilha de fornecedores de vocês também? E como vocês estão fazendo para finalmente ajudar essa cadeia de valor, né? Proteger as suas cadeias de valor? Obrigado, Betina, pela oportunidade aqui da resposta, de contar um pouco sobre a Ambev. É sempre um prazer esse tipo de evento, onde a gente pode contar um pouco do que a gente está fazendo, mas principalmente que aprende-se bastante, né? Eu acho que esse exercício da gente compartilhar é muito rico, porque eu gosto muito dessa interação, que é até um dos temas que eu vou abordar aqui sobre a colaboração, que, sem dúvida alguma, sempre foi importante, e hoje em dia está muito evidente que a solução desses problemas mais complexos, se a gente não trabalhar de maneira cooperativa com o nosso ecossistema, com os nossos fornecedores, até com os próprios clientes, vai ser muito mais difícil resolver. E obrigado, Carlos, e todo mundo do Pacto Global pelo convite. Mas vamos lá. A gente é uma empresa grande, né? Todo mundo conhece, e por ser grande, por ter operações em todas as regiões do Brasil, a gente basicamente está em todos os estados, tem muitas fábricas, né? Tem diferentes setores aqui, a gente atua também, não só na cerveja, no refrigerante, a gente tem fábrica de produção de embalagem, matéria-prima, acaba tendo uma cadeia, um ecossistema muito grande, e desde sempre a Ambev sempre procurou desenvolver os seus fornecedores, né? E comento aqui que eu acho que a nossa imagem até era bem pior do que os programas que a gente tinha, né? A gente tem uma imagem de ser uma empresa que judiava do fornecedor, até queria matar os fornecedores, com aquela coisa que nunca foi tão ruim assim, mas a gente, eu acho que contava pouco também todos os programas, as coisas que a gente fazia. E durante esse momento crítico da pandemia, mostrou-se super importante essa conexão que a gente tem com os fornecedores, com essa nossa cadeia. E eu sempre falo que é impossível uma empresa dar certo se ela não tem a sua rede de fornecedores muito bem alinhada, muito colaborando, trabalhando junto. Imagina a gente que tem que produzir um refrigerante, né? Se eu não tenho um fornecedor
da embalagem, né, da garrafa PET que fornece a Preforma lá para a gente, se ele quebrar ou se ele tiver dificuldade, não tem refrigerante. Não adianta nada porque uma coisa não funciona sem a outra. Estamos todos literalmente conectados, né? E nesse momento de crise ficou evidente que era importante intensificar esses programas que a gente fez. Eu vou dar alguns exemplos. Então, não é de sempre. A gente começou desde 2016 a fazer uma pesquisa para entender as dores, né, dos nossos fornecedores. É uma coisa nova dentro dessa postura nossa de estar cada vez mais próximo dos fornecedores. E a gente entendeu que a comunicação era um dos principais problemas. A gente desenvolveu ao longo desses anos um portal, por exemplo, que a gente consegue conectar com os fornecedores, consegue mandar os comunicados de maneira mais eficiente, receber as perguntas, os questionamentos. E aí, de novo, no momento de crise, onde intensificou a necessidade do contato, essas ferramentas, essas coisas que a gente fez no passado ajudaram bastante a gente a tratar esse comitê de crise que a gente criou. A gente criou um comitê de crise em várias frentes. Uma das frentes era esse, para se aproximar dos fornecedores, entender as principais demandas e aí respondendo uma das perguntas. A gente não fez uma pesquisa, mas pelo que a gente percebeu, bate muito com o que foi mostrado aqui. Então, existia sim um problema de liquidez. A gente ajudou vários fornecedores que precisavam, né, a gente postergar alguns pagamentos, fazer parcerias. Essa proximidade facilitou, essa comunicação facilitou. A gente intensificou também a comunicação do nosso lado para os fornecedores. Então, tudo que a gente aprendia, né, até pela própria capacidade nossa de mobilizar os melhores especialistas sobre como adaptar o nosso parque industrial para conter realmente as contaminações, a gente aprendia, implementava dentro de casa e compartilhava para a nossa cadeia. Então, esse trabalho colaborativo, né, foi muito rico, muito importante. Até tem um exemplo interessante que a gente fez com o Sebrae e também com a Falcone, mesmo de maneira remota, a gente conseguiu também fazer alguns eventos, né, não só para atrair potenciais novos fornecedores, né, porque o negócio continua girando, mas principalmente para compartilhar melhores práticas de gestão, compartilhar ferramentas que a Falcone, o Sebrae tem aí de montão, conhecimentos específicos aí técnicos para ajudar realmente as empresas nesse momento de crise. E a gente viu um aumento significativo dos acessos à nossa plataforma, tanto de gestão, tanto de compartilhamento de conhecimento, que a gente tem uma plataforma para gestão de água, uma plataforma para gestão de energia, uma plataforma para gestão do negócio como um todo. A gente viu que a gente crescia no movimento orgânico, no momento da crise, aumentou o número de acessos, até porque eu acredito que várias empresas falam, peraí, eu preciso aprender, eu preciso me reinventar, que de novo bate um pouco o que a gente viu nas pesquisas. Então, de maneira mais geral é isso, depois eu posso seguir alguma coisa mais específica que você quiser, Betina. Obrigada, Rodrigo. Você saberia me dizer quantos fornecedores a Ambev tem hoje? Sei. Na América do Sul, em torno de 15 mil fornecedores diretos, né? Então tem indiretos também, e no Brasil são quase 10 mil fornecedores. É uma rede grande. Sem dúvida. A gente tem aqui também o Marcelo Leonessa. Boa tarde, Marcelo. Marcelo é da BASF. Está me escutando, Marcelo? Não, acho que o seu microfone deve estar no mudo. Me ouve? Agora sim. Todos ouvem? Ok. Marcelo, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Rodrigo para você. Então, como é que vocês veem hoje aí na empresa a situação da cadeia de valor de vocês e o que vocês estão fazendo para ajudar os seus fornecedores? Ótimo. Em primeiro lugar, boa tarde, Betina. Agradeço o convite por parte, inclusive, do Carlos aí, do Pacto Global. A gente já esteve junto em alguns eventos e eu acho bastante oportuno a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre uma situação, como o Rafael comentou há pouco aí, um tanto quanto inusitada, eu diria não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo, né? Uma situação como essa acho que nunca foi vista. A gente está passando muito apuro como um todo, seja como empresa, seja como pessoa física, mas tem muito aprendizado por aí. E eu posso começar respondendo a sua pergunta. A situação como um todo ela não está fácil.
A gente tem trabalhado muito próximo dos nossos fornecedores. Eu acho que o que o Rodrigo comentou, em boa parte, são ações também que a gente tem feito na BASF. Nesse momento, o tema de comunicação é essencial, e essa comunicação vai desde o nosso fornecedor até o nosso cliente. A cadeia de valor tem que estar com um nível de comunicação e integração bastante grande, porque a gente sabe hoje toda a dificuldade que existe no mercado, não só falando da parte financeira, que isso é claro, já foi dado até alguns números aí por parte do Rafael, mas também toda a dificuldade logística que trouxe esse assunto do Covid-19 aí para o mercado. Abaixo também a gente consome muita matéria-prima importada, então talvez foi uma oportunidade toda essa crise para a gente acabar desenvolvendo no mercado brasileiro alguns fornecedores, algumas alternativas, e tivemos sim, com certeza, gratas surpresas nesse sentido. O que a gente tem feito com os nossos fornecedores, com essa proximidade, é tentar entender aonde os fornecedores estão sentindo uma dificuldade, e também aqui já foi comentado, e vale a mesma coisa para nós, é todo um tema de liquidez. O mercado hoje sofre um problema de liquidez crônico, isso vai desde a pequena empresa até mesmo grandes fornecedores, cada um aí com o seu grau de dificuldade em função da sua situação de caixa, situação financeira, mas dificilmente hoje escapa uma empresa que pode se dar o luxo de dizer que tem um caixa hoje sobrando e que não passa por uma situação complicada. Então, todos passamos mais ou menos dificuldade. Então, o que a gente conseguiu fazer, principalmente para os pequenos e médios fornecedores, foi disponibilizar linhas de crédito que a BASF tem junto aos bancos, com taxas de juros bastante competitivas, ou seja, baixas em relação ao que a gente costuma encontrar no mercado, inclusive que esses fornecedores pequenos e médios dificilmente encontram. Então, a gente acabou estendendo para essas empresas também essa oportunidade de uma linha de crédito rápida, simples e com taxas bastante competitivas, o que trouxe um fôlego financeiro e uma ajuda essencial para a gente poder manter e ajudar esse fornecedor a passar por esse momento aí tão difícil que essa crise pandêmica tem trazido aí para todos. O outro tema foi, como eu mencionei, a BASF tem atuado muito na cadeia como um todo, então eu tenho um exemplo até interessante aí para dar, referente ao famoso álcool gel, que virou aí o produto vedete de mercado. Aí eu brinco até com o Rodrigo, hoje é mais fácil você achar gente brigando por álcool gel do que comprar cerveja, porque o álcool gel virou definitivamente o produto da moda e o produto do momento. Por incrível que pareça, o Brasil não tinha a principal matéria-prima com produção nacional, que é o tal do espessante, que faz o álcool se transformar em gel, ou seja, o álcool que a gente conhece líquido, virar gel, ele precisa de um produto específico. Esse material, e aí é um tema que eu diria que a gente também se reinventou nessa área, era um material importado, a BASF produzia isso no mercado internacional, lá fora na Alemanha, por exemplo. A gente conseguiu, em 30 dias, trazer a formulação da Alemanha para o Brasil, desenvolver os fornecedores locais das matérias-primas, produzir os primeiros lotes desse material e fazer com que a gente abastecesse o mercado brasileiro como um todo. E aí a gente fez algumas ações com clientes e com fornecedores muito interessantes. A gente moveu o que a gente chama a cadeia do bem nesse momento, aonde desde o nosso fornecedor, o transportador, o próprio fornecedor do etanol, até os nossos clientes, nós fizemos grandes volumes de produção sem nenhum tipo de custo. Esse material foi repassado para o nosso cliente que produziu o álcool gel nessas famosas embalagens que a gente vê em supermercado, farmácia. Isso foi distribuído para diversos órgãos governamentais, hospitais, enfim, uma série de associações como um todo, justamente para disponibilizar um material que era tão procurado e estava tão em falta no Brasil. Então, eu acho que esse é apenas um exemplo e mostra como
a crise traz alguns momentos de reflexão e a gente pode sim atuar na cadeia de valor de uma maneira conjunta, agregando valor de formas bastante diferentes. Então, acho que é isso, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas também pelo canal de chat que a gente tem aí do lado no Zoom, sintam-se à vontade. Ao final das falas, os convidados responderão essas perguntas. Bem, voltando a Rodrigo e Marcelo, só para dar mais um descanso para o Rafael, eu queria saber, de todas essas ações que vocês mencionaram, antecipação de pagamento, linha de crédito com taxas de juros mais interessantes que as praticadas no mercado, canais de comunicação mais estreitos, portal, o que fica depois da pandemia? O relacionamento com a cadeia de valor também vai ter um seu novo normal? Boa pergunta de novo, Bettina. Eu acredito que, assim como várias outras tendências, essa tendência da transparência com a cadeia, essa tendência da colaboração com a cadeia já existia antes e agora se intensifica. Eu acho que o Pacto tem liderado essa agenda da ODS 17, das parcerias, e eu sou fã dessa ODS desde sempre. O Carlos conhece bem, a gente está sempre até fazendo várias parcerias com projetos interessantes. E eu acredito que isso é uma das coisas que fica muito mais intenso, e está muito claro, tanto para as empresas grandes, no caso da Ambev, da BASF e várias outras aí, que não dá para ser sozinho, não dá para ter uma postura mais dominante e de querer ganhar todas, sem colaborar, sem até compartilhar conhecimento, compartilhar benefícios. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados que vai ficar, essa colaboração mais próxima, essa parceria mais próxima, que é basicamente a ODS 17 das parcerias, que o Pacto e a ONU toda prega aí para a gente. Tá ótimo. Marcelo, você gostaria de comentar? Sim, posso comentar. Eu tenho certeza que depois dessa situação, as cadeias vão se fortalecer bastante, justamente pelo tema que eu comentei. Eu acho que existe hoje uma proximidade muito grande e a gente acabou integrando cadeias que a gente sempre trabalhava com uma visão de integração, mas eu acho que, de fato, essa integração aconteceu nesse momento onde a gente precisou unir bastante esforços para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, eu tenho certeza que esse, para mim, foi um aprendizado importante para todos como empresa. E, de novo, eu enxergo a cadeia desde o fornecedor até o nosso cliente. Eu não tenho dúvida que isso também vai gerar bons frutos de negócio no futuro, uma vez que essa cadeia está mais integrada, está mais próxima, isso só traz benefício. A gente está passando por um momento difícil, duro, mas sem sombra de dúvida, lá na frente, todo esse aprendizado, toda essa oportunidade que a gente teve de trabalhar diferente, eu acho que esse, para mim, é uma palavra que eu uso bastante. A gente está aprendendo a fazer um monte de coisa de forma diferente e buscando resultado diferente. Em algumas situações o resultado é melhor, em outras o resultado é muito semelhante, mas a gente está tentando fazer diferente para justamente conseguir superar o que a gente tem aí pela frente. Acho que é isso. Acho que só complementando, desculpa, rapidinho, que me lembrou aqui, depois da fala do Marcelo, que eu concordo totalmente, e eu acredito que fica, não é só o grande ajudando o menor ou pequeno. A gente aprendeu muito nesse período que o pequeno também trazendo as suas ideias, as suas sugestões, gerando até iguinovação, pegando até o exemplo do álcool gel, a gente conseguiu fazer o álcool gel de maneira tão rápida que a gente pegou o álcool da nossa cervejaria, a garrafinha do Guaraná de PET, porque os parceiros e os fornecedores menores colaboraram, trouxeram as ideias, e esse ambiente aberto, onde flui o pensamento diverso, flui realmente o interesse genuíno, o propósito, funcionou muito bem. Eu acho que é uma via de duas mãos. É o grande ajudando o pequeno, mas o pequeno também ajudando o grande com ideias, com sugestões, com inovações. Perfeito. Rafael, é isso mesmo? Essas políticas são efetivas? Você acha que isso pode, do ponto de vista da demanda que você identificou nessa pesquisa, ser uma resposta para os pequenos e médios? Estamos respondendo devidamente a essas
angústias? Sem dúvida, né? Quem sou eu para discordar? Eu acho que os exemplos que foram mencionados aqui são de ponta mesmo, né? O que a gente tem visto aí, a Ambev, BASF e outras grandes empresas fazendo, de fato, olhando para a sua cadeia e trabalhar junto. Eu acho que é isso que deve ficar mesmo, né? Assim, se aproximar, estar perto, conhecer os problemas e trabalhar junto para superar os desafios, principalmente das pequenas, mas também, às vezes, até das grandes, como o Rodrigo mencionou, né? Uhum. Então, assim, a gente vê muita necessidade e vê grandes empresas fazendo compartilhamento de conteúdo relevante, né? Às vezes o pequeno negócio ele precisa de mais informação sobre como navegar nesse novo mundo, né? Entender as legislações as leis, normas que estão passando, etc, né? E só um outro ponto assim que eu acho que vai muito em linha do que foi falado, né? Tá mais que batido a questão da liquidez. O Sebrae está lançando, né, junto com o Ministério da Economia e o BNDES, uma linha de crédito bem inovadora para cadeias produtivas, né, que é justamente como foi mencionado pelo Marcelo, né, de liberar crédito para as pequenas através das grandes, né, das grandes compradoras, porque a gente viu que com os bancos realmente está difícil de chegar, né. Então a gente está já desenhou na verdade essa linha de crédito que as grandes empresas tomam crédito diretamente com o BNDES, sem precisar de intermediários, e tem como condição repassar nas mesmas condições para as pequenas empresas sua cadeia, com condições muito boas em comparação com o mercado, tá? Assim, estamos falando de taxas de juros entre 0,4 e 0,6 ao mês, carência de até 24 meses, prazo de até 5 anos. Então, a gente também está apostando muito nesse tipo de iniciativa para que, de fato, a liquidez chegue ao pequeno. Perfeito. Eu queria saber quais foram os critérios que vocês utilizaram para esse auxílio a alguns fornecedores. Foram 100% contemplados? Imagino que não, né? E quais foram os critérios? A Ambev diz que tem 10 mil colaboradores, fornecedores só aqui no Brasil. BASF, quantos? Nós temos aqui no Brasil hoje cerca de 5 mil fornecedores ativos. Certo. Então vamos lá. E como é que foram os critérios de escolha? Eles buscaram vocês pedindo ajuda? Vocês identificaram através de algum canal específico? No nosso caso, o que a gente fez, Betina? A gente já, de novo, desde quando se aproximou a escutar os fornecedores, percebeu que uma política, né, one size fits all, né, que serve para todo mundo, não funcionava. Então, já há 3 ou 4 anos, a gente criou políticas, por exemplo, de pagamentos diferenciados, onde o grande é negociação caso a caso, mas no pequeno e no micro fornecedor, que representa, no nosso caso, 70% da quantidade, então quase 7 mil fornecedores hoje, a gente já tem um prazo entre 30, né, que a grande maioria, né, quase 63%, se eu não me engano, dos fornecedores com 30 dias, e mais 10%, chegando no total de 70% com 60 dias. Né? Então, a gente já tem hoje a grande maioria dos nossos fornecedores tratados de uma maneira mais cuidadosa, né, com mais atenção, com prazos mais flexíveis, e a outra é separada. Então, a gente enfatizou isso. Peraí, vamos entender quem que realmente tem mais dificuldade de liquidez, quem tem mais facilidade para conseguir um crédito ou tem mais fôlego. Esse foi o primeiro critério que já estava, inclusive, aplicado. Mas a gente deixou todos os gestores de carteira e deixou aberto para receber qualquer tipo de problema. E a gente viu que alguns fornecedores grandes precisaram de ajuda, a gente acabou ajudando por questões estratégicas e de parcerias que a gente tem de longo prazo. E vários pequenos também, mas os pequenos já estavam quase que contemplados. E o que a gente fez questão de garantir, falou, nós vamos arcar com todos os compromissos que a gente tem com vocês, não vamos atrasar pagamento, não vamos fazer nada, não vamos cancelar contratos. Isso tudo foi mantido, que também deu uma segurança, uma previsibilidade boa para a grande maioria dos nossos fornecedores. E um outro critério interessante que a gente acabou utilizando foi aqueles fornecedores que são exclusivos ou que dependia de uma cadeia que estava mais sofrida, mais judiada. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem alguns fornecedores que dependiam de importações, né, da Europa ou até da China, que foram bloqueados. Então, esses fornecedores únicos, exclusivos,
também teve um tratamento especial, até por uma própria dependência, né? Aquele exemplo, né? Se esse fornecedor colapsa, o negócio colapsa junto. Então, a gente também dedicou uma atenção especial para esses fornecedores específicos, exclusivos. Perfeito. Marcelo? Bom, no nosso caso, é parecido com o que o Rodrigo comentou há pouco, mas se a gente pegar, você perguntou se a gente foi buscar ou se as empresas vieram nos procurar, né? A grande maioria sempre vem procurar atrás de uma empresa como a Ambev, como a Basf, isso é natural pelo tamanho da empresa. Então, a gente também criou um critério de priorização, porque nesse momento de pandemia, desde o pequeno até o grande, todos sempre tentam buscar uma renegociação, uma linha de crédito, alguma coisa nesse sentido. E a gente usou um critério muito simples, a gente priorizou as menores empresas, que são sempre as que têm a maior dificuldade de capturar uma linha de crédito boa, ou que tem uma dificuldade maior de liquidez no momento como esse, e até empresas que a gente julga que tem uma vulnerabilidade maior no quesito de continuidade se não tiver uma ajuda nesse momento. Então, foram critérios, eu diria, bastante transparentes, a gente realmente conversou isso com todos que vieram nos procurar, e a gente conseguiu estender o que eu mencionei, todas essas linhas de crédito para essas empresas, eu diria, de porte médio e pequeno. Mas não só isso, né? A gente tentou, nesse momento também, priorizar fazer negócio com essas empresas menores, né? Porque a gente sabe que a demanda caiu como um todo, mas a gente sempre pode tentar direcionar a demanda para alguns canais, até para incentivar e ajudar através de volume de negócio, que é uma outra oportunidade de você ajudar uma empresa. Não só obrigatoriamente pela linha de crédito, mas também cedendo um pouco mais de volume de negócio. Então, para isso, a gente acabou adotando isso e a Basf tem uma parceria importante, eu não sei se vocês conhecem, é uma ONG chamada Integrare, que ela, na verdade, viabiliza um negócio de empresas de grupos minoritários como negros, descendentes indígenas e PCDs, pessoas com algum tipo de deficiência, que são empresários associados a essa ONG, e ela promove o negócio entre essas empresas de grupos minoritários, são empresas pequenas, com grandes grupos. Então, a gente também, nesse momento, deu uma olhada nessa base de fornecedor e acabou ajudando eles não só com a linha de crédito, mas também com volume de negócio, que eu acho que nesse momento é até muito mais animador você conseguir ganhar um negócio num momento de crise do que simplesmente só a linha de crédito, que não é só, ela te ajuda bastante, mas é alguma coisa que vai ter uma continuidade como business muito mais consistente para o futuro. Então, foi as duas maneiras que a gente acabou ajudando, principalmente as pequenas empresas, que também, no nosso caso, muito parecido com o que foi falado aí pelo Rodrigo, performam entre 60% e 70% da nossa base de fornecimento aqui no Brasil, ou seja, um número bem expressivo de empresas nesse sentido. Ok. Obrigada, Marcelo. O nosso tempo acabou, passou muito rapidinho, não sei se vocês sentiram o mesmo que eu, mas para mim voou. Foi rápido mesmo. É uma última pergunta que dialoga completamente com o Pacto Global, que é sobre sustentabilidade, e eu queria que vocês deixassem, então, a sua mensagem final, cada um, para a gente encerrar o nosso webinar de hoje. Então, a pergunta é, como cada um de vocês, e a resposta tem que ser muito rápida, senhores, como cada um de vocês avalia que a sustentabilidade pode ser uma aliada tanto para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, quanto para vocês, os grandes, no momento de retomada da economia pós-Covid. Então, posso começar aqui. Sem dúvida alguma, eu sou suspeito a dizer, né? Sou parte do pacto, né? Adoro todas as frentes, as ODS, e eu vejo que nesse mundo com mais restrições, esse mundo com mais preocupação até com a saúde das pessoas, com o meio ambiente que a gente vive, todas as questões de sustentabilidade vão ganhar mais relevância, e as empresas grandes, pequenas, médias que abraçarem essas causas, com certeza vão estar colaborando para esse propósito maior para o meio ambiente, mas ajudando a sua empresa a gerenciar melhor os recursos e, consequentemente, ganha todo mundo. Ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, ganha o consumidor e ganha a própria empresa e seus funcionários.
Bom, da minha parte, eu acho que também sustentabilidade já é, para vários segmentos, um ticket to play, do qual, se você não tiver atividades, uma cadeia sustentável, possivelmente você vai ter vida curta. A BASF é signatária também do Pacto Global. A gente tem uma meta bastante ambiciosa, uma vez que nós somos também signatários do Together for Sustainability, de ter até 2025 entre 70% e 80% dos nossos fornecedores aprovados por esse conceito do Together for Sustainability, que passa por atuação responsável, uma série de práticas que levam a um indicador de sustentabilidade bastante alto. Então, a gente tem incentivado bastante toda a nossa cadeia de fornecimento aí nesse caminho, mostrando que é um caminho irreversível e que, no final das contas, é um caminho que tem um valor agregado, seja para ele como empresa, seja para ele como segmento de negócio em que ele atua, e seja para ele até como uma entidade social onde ele representa um grupo de pessoas, um segmento da indústria. Então, para mim é um caminho sem volta, a gente está num caminho bastante importante e que tem um benefício enorme, seja ele tangível ou não. E eu diria que com tudo que a gente está vendo acontecer no mundo hoje em dia, quem não der valor à sustentabilidade está na contramão da história, né? A gente tem cada vez mais intensificar isso e levar todos por esse caminho, mostrando o tamanho do benefício que isso traz. E é o que a gente tem feito. Obrigada, Marcelo. Rafael, você gostaria de complementar alguma coisa? Claro, não, eu acho que assim, a sustentabilidade é algo que o Sebrae trabalha há décadas, né, para tornar os pequenos negócios mais sustentáveis, e é central na nossa estratégia, inclusive do Programa Nacional de Encadeamento Produtivo que a gente tem com grandes empresas. Aí até convido Ambev, BASF, se quiserem se juntar. A gente trabalha junto às grandes para trabalhar com inovação, com sustentabilidade, para torná-las mais competitivas, e é um ganha-ganha, né, porque qualifica as pequenas para fornecerem melhores produtos e serviços para as grandes, e obviamente torna-os mais competitivos com o mercado como um todo. E eu acho que a gente já tem visto, né, na pandemia, a questão do consumo consciente cada vez mais claro, assim, as pessoas realmente saindo do seu caminho para comprar do pequeno negócio, e está bem alinhado com o objetivo 12, inclusive, né, de consumo consciente do ODS. Então, eu não vejo isso mudando, muito pelo contrário. Eu acho que no pós-pandemia isso só vai se reforçar, e como foi dito aqui, só para fechar, sustentabilidade é quase com obrigação hoje em dia, e eu acredito que quem quiser fazer mais do mesmo no pós-pandemia dificilmente vai sobreviver. Então, a sustentabilidade tem que estar central na estratégia de qualquer negócio nesse momento, seja grande ou pequeno. Ok. Obrigada, Rafael, Rodrigo, Marcelo. Tem algumas perguntas que chegaram há pouco aqui pelo chat, eu estava confirmando enquanto ouvia vocês. Nós vamos responder essas perguntas aqui pelo chat mesmo assim que terminar o webinar, ok? Então, agradeço mais uma vez a presença. Esse webinar da Rede Brasil do Pacto Global hoje falou sobre a importância de se cuidar dos seus fornecedores, da sua cadeia de valor. E nós contamos com a participação de Carlos Pereira, que é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, o Daniel Escobar, que é coordenador da subcomissão de engajamento da cadeia da plataforma Ação para Comunicar e Engajar, também do Pacto, Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev, Marcelo Leonessa, que é o vice-presidente de compras da BASF, e Rafael Moreira, que é o coordenador das pesquisas de impacto do Covid nos pequenos negócios pelo Sebrae Nacional. Agradeço a todos vocês pela participação, desejo boa sorte nos negócios, cuidado com os outros e fiquem em casa se puderem. Muito bom. Obrigado, Betina, foi um prazer. Um abraço, gente. Tchau, tchau, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, gente. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal.